Olá, sou o professor Edson Cidião, sou farmacêutico e para mim é uma honra trabalhar com o conteúdo de prática de atenção farmacêutica com vocês. Hoje o nosso objetivo é aprofundar um pouco mais sobre a atenção farmacêutica e sobre como trabalhar com os problemas relacionados aos medicamentos, como prevenir, e como resolucionar esses problemas que impactam tanto na saúde do nosso paciente, certo? Então, de forma geral, a atenção farmacêutica, a aplicação da prática da atenção farmacêutica, ela traz tanto para o indivíduo quanto para a sociedade, diversos ganhos, né? Então, o objetivo primordial é reduzir os gastos com a saúde pública, especialmente com o indivíduo, de forma a prevenir e promover a saúde, desafogar a assistência médica, melhorar a compreensão e o uso adequado das drogas e dos medicamentos por parte dos pacientes e, consequentemente, melhorar a adesão do paciente ao tratamento e, enfim, de forma geral, fazer com que a saúde evolua, seja ela individual ou de forma coletiva. Ela é considerada a chave para reverter as expectativas negativas que pairam sobre o setor de saúde dentro de países subdesenvolvidos, como é o caso do Brasil, infelizmente. Então, quando nós segmentamos os objetivos da atenção farmacêutica, é importante considerar que você tem objetivos tanto para o paciente quanto para o profissional, Só lembrando que a atenção farmacêutica ela é conceituada como uma interação entre o paciente e o farmacêutico, sendo o objetivo primordial promover a qualidade de vida desse paciente, O paciente ele é o foco principal nesse sentido. E sendo como foco principal, cabe ao farmacêutico assumir o papel de informante, eu vou até mais, acho que cabe ao farmacêutico assumir o papel de educador, promovendo o uso correto dos medicamentos, promovendo o uso racional dos medicamentos. Para isso é necessário, em muitas situações, que o farmacêutico adeque a sua comunicação, como é que ele vai comunicar com o paciente para que o paciente tenha segurança em como ele vai se comunicar e como ele vai repassar informações fundamentais para que essa comunicação se dê de forma eficaz, certo? Então, é necessário que o farmacêutico adeque a sua comunicação nesse sentido para que o paciente também possa compreender qual é o seu problema de saúde, onde os medicamentos entram dentro desse processo, como ele vai utilizar, com que frequência correta, quais são as possíveis interações medicamentosas, como o paciente ele vai ter que adequar o seu estilo de vida e a sua rotina para esse novo tratamento. Então, tudo isso aí se dá de forma fundamental nessa comunicação entre farmacêutico e paciente. É importante também considerar que a atenção farmacêutica ela valoriza o conhecimento dos princípios ativos por parte dos medicamentos dispensados e, consequentemente, esse conhecimento ele vai ser fundamental no momento em que você repassar ao paciente todas as suas orientações e, dessa maneira, você vai garantir aí um tratamento eficaz e seguro, E é importante aí, dentro dessas informações, considerar os potenciais reações adversas, os potenciais riscos de interação, para garantir que o paciente utilize com o menor risco possível dessas reações ocorrerem. Cabe ainda como objetivos da atenção avaliar os riscos que o paciente está exposto em consequência das interações medicamentosas, que podem ser, dentro das suas diversas classificações, desde interações químicas entre fármacos, interações com medicamentos, interações que podem potencializar a ação de um determinado medicamento, podem ser tanto agonistas quanto antagonistas. De qualquer forma, é importante que na comunicação que se dá, o farmacêutico identifique essas potenciais interações. Lembrando que muitas vezes o paciente ele
ele tem a prescrição de inúmeros medicamentos dispensados por distintos especialistas, mas só no momento em que ele estiver recebendo essa atenção farmacêutica, no momento muitas vezes da dispensação, é que o farmacêutico conseguirá observar as potenciais interações medicamentosas entre medicamentos prescritos por diferentes especialistas. Tá? É importante também considerar que nessa interação promovida pela atenção farmacêutica, atividades de educação em saúde, educação sanitária, poderão vir associadas a esse processo. Né? Muitas vezes, o farmacêutico será o único profissional capaz de educar o paciente em diferentes caminhos, em diferentes necessidades em saúde. Tá? E é importante considerar também que, pela atenção farmacêutica, os fatores que podem resultar em um insucesso do tratamento medicamentoso, ele será identificado, registrado e prevenido em futuros tratamentos, não só com o mesmo paciente, mas com outros pacientes que possam receber tratamentos similares. Consequentemente, né, dentro dos nossos objetivos, né, considerando que nós precisamos, que a nossa meta é melhorar a qualidade de vida do paciente, e isso envolve a cura, mas nem sempre a cura, às vezes nós vamos conseguir só reduzir ou eliminar sintomas, né, segurar o progresso, né, diminuir, desacelerar o progresso de uma doença, considerando aí doenças crônicas, ou prevenir determinados sintomas, né? Tudo isso envolve, de forma geral, implica, né, em três principais funções, e todas elas relacionadas a um termo fundamental que é o objetivo primordial da nossa aula de hoje, que são os problemas relacionados aos medicamentos. Então, que três funções são essas? Primeiro, identificar esses problemas relacionados aos medicamentos. Segundo, resolver problemas atuais que o indivíduo estiver, né, o nosso paciente estiver enfrentando dentro de um tratamento. E terceiro, prevenir potenciais problemas relacionados a medicamentos futuros. Né? Então, promover a atenção farmacêutica, de forma bem resumida, significa isso, né? Através da nossa interação, identificar, resolver e prevenir problemas relacionados aos medicamentos, certo? Essa função, ela é tão importante que toda a ciência conhecida como farmacêutica qualquer, ou a ciência da atenção farmacêutica, ela atua exatamente nesse processo de categorização dos problemas relacionados aos medicamentos e processos metodológicos, né, métodos que visam a essa identificação, a essa resolução e como prevenir esses potenciais problemas relacionados aos medicamentos. E é isso, nesse sentido que nós vamos trabalhar aqui no restante da nossa aula de hoje. Okay? Então vamos lá, né? Problemas relacionados aos medicamentos, cuja sigla vocês vão encontrar na literatura como PRM ou PRMs, né? Então eles foram conceituados, e são conceituados, né, historicamente, no artigo chamado de Pharmaceutical Care Practice, ou seja, traduzindo, né, Prática da Atenção Farmacêutica, que foi publicado por Cipolla, Strand e Morley, que são três pesquisadores com uma grande importância histórica dentro da prática de atenção farmacêutica. E em 1998 eles publicaram um artigo que define os PRMs como qualquer evento indesejável experimentado pelo paciente que envolve ou é suspeito de envolver a farmacoterapia e que interfere de fato ou potencialmente como resultado desejado para o paciente. Né? É importante considerar aí que os PRMs eles estão relacionados a qualquer medicamento, certo? Desde que esse resultado ele realmente possa provocar um dano indesejável ao indivíduo. Então, isso é a PRM, certo? Nesse trabalho, eles categorizaram pela primeira vez os PRMs, né, dentro de 7 categorias, né? Primeira categoria que eles colocaram foram problemas relacionados a medicamentos, onde o paciente não utiliza
ele tem uma indicação clínica para o uso de um medicamento, mas não o utiliza. Eles não chegam a colocar quais são as justificativas para não utilizar, mas eles categorizam que qualquer problema que é fruto de um não tratamento medicamentoso está categorizado como indicação sem tratamento. Então, dentro dessa categoria, nós podemos, por exemplo, colocar tratamentos a não adesão a tratamentos medicamentosos, né? Uma segunda categoria que eles colocam é a seleção inadequada, ou seja, aquele medicamento ele está sendo utilizado, mas ele não é o adequado à condição clínica do tratamento, né? Então, esse é um item importante. Podemos aí considerar, por exemplo, medicamentos que estão sendo utilizados de forma errônea, como no caso da automedicação, né? Em que o paciente utiliza um medicamento que não está adequado à sua condição clínica, né? Uma outra situação classificada foram as dosagens subterapêuticas, né? Ou seja, o paciente ele tem uma condição clínica onde ele necessita de um medicamento, mas a dosagem que ele utiliza do medicamento está abaixo daquela mínima necessária para um efeito farmacológico. Ele está, né, abaixo da concentração mínima efetiva, certo? Em situações que podem ocorrer, pode ser que a dosagem realmente esteja abaixo, né, e aí você precisa fazer um ajuste dessa dosagem, ou a utilização, né, a frequência com que ele utiliza não está garantindo o mínimo necessário para a eficácia, né? Uma quarta categoria que esse grupo coloca seria o fracasso no recebimento, né? O paciente ele tem uma necessidade estabelecida, mas ele não recebe. Então aí entraria também, né, falha logística dentro da assistência farmacêutica. Uma quinta categoria seria a de sobredosagem, ela seria ao contrário da dosagem subterapêutica. Nessa situação, o paciente está fazendo uso de um medicamento que ele necessita, mas a dosagem está ultrapassando a máxima tolerada e, nesse caso, o paciente já está apresentando efeitos de toxicidade, né? Isso é um ponto importante. Temos as reações adversas, também categorizadas. Importante diferenciar as reações adversas de efeitos colaterais, né? As reações adversas são reações indesejáveis, frutos do uso de um medicamento e frutos da interação farmacológica do medicamento com o organismo, certo? É importante considerar que as reações não são condenações, né? Quando você tem uma reação adversa catalogada para o medicamento, você tem também as frequências com que essas reações adversas elas surgem na determinada população. Então, elas podem ser categorizadas desde reações muito raras até comuns, né? E elas são aí todas elas categorizadas também como um problema relacionado a medicamentos. E por último, né, Cipolle, Strange e Morley categorizam as interações medicamentosas também como um problema a ser enfrentado aí, fruto do uso dos medicamentos, né? Então, todas essas 7 categorias, né, foram as primárias como sendo classificadas como problemas relacionados a medicamentos, né? E posteriormente, né, também dentro da década de 90, né, Hepler e Strange reclassificaram esses problemas relacionados em 8 categorias, de forma que pudéssemos posteriormente identificar de forma universal esses problemas relacionados e dessa maneira ter um padrão também universal para poder identificar e corrigir esses problemas, né? Então, de forma geral, eles categorizaram em números, sendo primeiro indicações não tratadas, né? 2, seleção de medicamentos de forma inadequada. 3, doses subterapêuticas. 4, pacientes que não recebem o medicamento, seria similar ao fracasso no recebimento, que nós vimos nos trabalhos anteriores. 5, a sobredosificação e, consequentemente, a intoxicação. 6, as reações adversas dos medicamentos. 7, as interações medicamentosas. E uma 8ª, onde ele categoriza, Hepler e Strange categorizam a automedicação, que seria um emprego de medicamentos sem indicação, certo? Ou seja, não há
um levantamento de uma condição clínica que justifique o emprego desses medicamentos, tá? Então, nós temos aí essa primeira categorização de problemas relacionados ao medicamento, sendo cada número importante aí nesse sentido, tá? Então, isso é importante considerar, porque posteriormente, nos processos nas metodologias de acompanhamento e segmento farmacêutico, esses números é que são utilizados para identificar qual é o problema que o paciente está enfrentando com relação ao medicamento. Já em 1998, né, Hepler, no mesmo artigo onde eles conceituam o que vem a ser o problema relacionado ao medicamento, eles categorizam, né, e aí só é importante, né, correlacionar que Hepler e Strand, né, quando eles categorizam durante a década de 90 nesses 8 categorias, eles simplificam, né, eles dividem em 4 grandes categorias, e essas grandes categorias, posteriormente, elas são reclassificadas com indicadores, elas dividem em indicadores, né? Então, as categorias, elas envolvem a letra A, problemas relacionados à indicação, letra B, relacionados à efetividade, letra C, à segurança e letra D, ao cumprimento. Então, simplesmente o que eles fazem é reclassificar aqueles 4 problemas em grandes categorias, né, envolvendo, né, a indicação, a efetividade, a segurança e o cumprimento, né? Então, quais são as classificações de Cipolla, Strand e Molley na grande categoria indicação? Primeira, quando o paciente tem uma condição médica, uma condição clínica que requer o início de uma nova farmacoterapia, né, mas ele não recebe essa farmacoterapia. Isso seria a primeira. E segunda, quando o paciente está tomando um tratamento, está fazendo um tratamento, utilizando o medicamento de forma desnecessária, já que a sua condição médica não justifica o uso desse medicamento, né? Então, nós temos 2 grandes situações relacionadas à indicação, né? Retomando, a primeira, aquela que ele tem a necessidade, mas ele não tem o tratamento, e segundo, aquele que ele tem o tratamento, mas não tem necessidade, seja ele por automedicação, ou seja ele por qualquer que seja o fator. O que importa aqui nesse momento é que você, como um profissional de saúde, identifique 2 problemas relacionados à medicação dentro da indicação. Quando esse grupo trabalha com efetividade, ele já classifica em 2 grupos de problemas, o problema 3 e o problema 4, né? Sendo o terceiro problema quando o paciente tem uma condição clínica, uma condição médica, para a qual o medicamento incorreto está sendo tomado para aquele problema de saúde, né? Ou seja, ele tem um problema que justifica o uso de um medicamento, mas a escolha desse medicamento não é a adequada para aquela condição. E no problema de número 4, você tem um paciente que tem uma condição clínica que justifique o uso de um medicamento, entretanto, muito pouco do medicamento correto está sendo tomado, né, está sendo utilizado pelo paciente. Ou seja, isso vai se traduzir numa, né, sobredosagem, uma dosagem que não alcança o mínimo efetivo para o paciente, né? Então, percebam até esse momento que nós vimos indicação e efetividade, que é muito semelhante àquela categoria colocada por Hepler e Strand, né, durante a década de 90, então houve só uma reclassificação no trabalho de Cipolla, Strand e Molley, né? Quando se fala de segurança, nós temos mais 2 situações classificadas, né? A categoria de número 5, na qual o paciente tem uma condição médica que é resultante de uma reação adversa a um medicamento, né? Então isso aí, né, você tem um problema de segurança. E na questão 6, né, no nosso problema de número 6, o paciente tem uma condição médica resultado de uma dosagem elevada, uma intoxicação por um medicamento. Então, semelhante, né, também, né, mas está aí na grande categoria de segurança. E aí uma novidade é a adesão, né? A adesão, né, nessa categoria, o que nós temos? Quando um paciente, aí seria o problema de número 7, quando um paciente tem uma condição médica resultante de não tomar, de não utilizar um medicamento de forma apropriada.
Nesse caso, você pode ter um paciente que tem uma necessidade, tem uma prescrição, mas ele não utiliza, né, de forma completa, ou ele utiliza de forma parcial, né? Nós temos na prática clínica registros de pacientes que, por exemplo, fazem uso de um medicamento dia sim, dia não, com a ideia de que dia sim, dia não, ele vai diminuir o risco de ter outros problemas relacionados ao medicamento, ou muitas vezes ele justifica esse uso, né, com uma frequência muito baixa, uma justificativa financeira. Ele tenta usar esse medicamento dia sim, dia não, para economizar, né, o medicamento. Ou seja, você tem ali um problema de não adesão à medicação. Então, essas 7 categorias, as grandes 4 categorias, com 7 problemas, né, eles se diferem do anterior que nós observamos por Replestrant durante a década de 90. Tá? Mas esses problemas relacionados aos medicamentos, eles evoluem, né? E um grande grupo, né, que reside na Universidade de Minnesota, nos Estados Unidos, né, eles evoluíram no ano de 2007, eles reclassificaram, né, toda essa categoria, sendo colocado aqui no Consenso Granada, na Espanha, e reclassificaram as grandes categorias em somente 3. Né? Eles mantiveram necessidade, mantiveram efetividade, mantiveram segurança, mas aboliram, né, a adesão. Por qual motivo? Simples. Se o indivíduo não utiliza o medicamento, se ele não adere, ele já tem por si próprio um problema, mas esse problema ele não está relacionado à medicação porque ele não adere. Então, eles simplificaram em 3 grandes categorias, chamadas de categoria de necessidade, efetividade e segurança, na qual nós vamos aprofundar um pouco mais, certo? Mas é importante considerar aqui que nós vamos retornar só para descrever um detalhe importante, retomar. A atenção farmacêutica, ela tem como objetivo principal integrar-se aos elementos de assistência à saúde, lembrando que a prática da atenção farmacêutica, ela estará sempre integrada a toda a prática clínica, ela não se difere, né, de outros processos, tá? Isso aí é muito importante. Então, o que o Consenso Granada evoluiu no que nós consideramos como problema relacionados aos medicamentos? Eles simplesmente reclassificaram os problemas, na qual a necessidade ele classifica como sendo PRM de número 1, um problema de saúde não tratado, número 2, um efeito de um medicamento desnecessário, número 3, a inefetividade não quantitativa, ou seja, quando você tem uma necessidade de medicamento, esse medicamento ele é utilizado pelo paciente, mas não é eficaz, e não é eficaz porque o medicamento, isso não está relacionado à quantidade de medicamento a ser utilizado, ou é ineficaz quando a dosagem foi abaixo da mínima necessária para fazer efeito. Aí você já tem o PRM de número 4, que nós classificamos como sendo de inefetividade quantitativa. E na grande categoria de segurança, nós podemos ter problemas relacionados à quantidade de medicamento a ser utilizada, aí você já tem o PRM de número 6, ou a não quantidade, ou seja, que independe da quantidade de medicamentos tomados. Né? Então, vou dar alguns exemplos para poder facilitar um pouco mais essa compreensão. Vamos supor que você tem um paciente portador de uma infecção por Mycobacterium tuberculosis, multiresistente aos antibióticos padrões, né, protocolares de serem utilizados. Então, quando você tem a utilização por esse paciente por uns antibióticos já utilizados, esses medicamentos eles não vão ter eficácia alguma, porque nesse caso o agente infeccioso está resistente. E essa resistência ela é independente da quantidade do medicamento administrado. Então, nesse caso, o que nós temos? Uma inefetividade não quantitativa. Né? O paciente ele sofre de um problema de saúde associado a uma inefetividade que não depende da dosagem do medicamento a ser administrada. Tá? Só para que a gente possa ter aí uma visão da diferença entre inefetividade não quantitativa e quantitativa. Seguindo aqui, é importante considerar
não sei se vocês perceberam na apresentação, que o consenso de Granada, ele modifica o termo problemas relacionados aos medicamentos, ele passa a utilizar o termo RNM, né? Resultados negativos da medicação ou da farmacoterapia. Então é importante considerar que a partir da utilização desse novo termo, né, você já elimina toda a possibilidade de resultados quando o paciente não adere à medicação, né? Então isso é uma evolução do conceito. Então, resultados negativos de medicação é hoje como nós conhecemos as antigas classificações de PRMs utilizadas aí ao longo da década de 1990, certo? Agora, é importante considerar que, como nós já temos os problemas classificados e categorizados, como é que eu vou promover a saúde do meu indivíduo, né, de forma categórica? Eu preciso reconhecer, identificar, resolver e preciso prevenir potenciais problemas, certo? Então, baseado nisso, né, um grupo de pesquisa que está sitiado na Universidade de Granada, onde nós realmente tivemos na Espanha, né, nós tivemos o consenso, eles criaram uma metodologia conhecida universalmente como um programa DADER de segmento farmacêutico, que ele é utilizado no Brasil, e é utilizado no Brasil, hoje é um dos programas, não é o único, nós temos vários outros métodos, mas é talvez o mais utilizado dentro da nossa clínica farmacêutica no Brasil, certo? O programa DADER, ele é um método de acompanhamento, de segmento farmacêutico que envolve um planejamento em conjunto do farmacêutico com o paciente, na qual o paciente será avaliado inicialmente, né, na sua clínica, pelo farmacêutico, e claro que se envolve também informações de toda a equipe que acompanha o paciente, mas o farmacêutico, durante todo o seu processo de consulta farmacêutica, vai assegurar, né, as informações dentro da sua anamnese, né? Essa avaliação inicial vai permitir que o farmacêutico identifique, né, e aí vamos usar sempre resultados negativos da medicação. A partir dessa identificação, ele vai traçar, em conjunto com o paciente, um plano de atenção e de acompanhamento que vai ser, né, avaliado, vai ser acompanhado, vai ser executado pelo paciente, mas vai ser acompanhado e monitorado pelo farmacêutico e, consequentemente, ele vai ser, né, constantemente revisado para que, a partir do feedback do paciente, né, o farmacêutico terá a certeza de que os resultados negativos da medicação eles foram corrigidos e prevenidos, né? Então, de certa maneira, esse programa que está disponível, né, gratuitamente pela internet, mas eu estou à disposição também para ofertar toda a literatura. É importante que ele está disponível pela Biblioteca Virtual em Saúde. Esse programa ele é muito fácil de ser aplicado, né? O que é importante considerar é que o farmacêutico que vai aplicar precisa estar apto, capacitado a realizar a anamnese desse paciente. O paciente também ele tem que estar disponível, isso eu digo temporalmente, porque essa anamnese ela é demorada, certo? Ela envolve o recolhimento de informações, de comunicações fundamentais para a identificação dos resultados negativos da medicação. Então é necessário todo um planejamento, tanto por parte do farmacêutico quanto por parte do paciente, para que seja, né, toda essa execução ela ocorra de forma eficaz. Lembrando que sempre o objetivo final é promover a qualidade de vida do nosso paciente, né? Então, considerando que a intervenção de saúde será o medicamento, através dos elementos de acompanhamento do método DADER, de segmento farmacoterapêutico, né, nós vamos considerar todos os processos de uso de medicamento, desde a dose, presença de interações, correções, cumprimento das normas de administração e uso, aderência ao tratamento, para verificar quais são os resultados do uso do medicamento. Sendo eles positivos, ótimo. Sendo eles negativos, nós vamos ter que intervir dentro desse processo
para que, junto com o paciente, possa ser feita uma correção e garantir que o menor número possível de resultados negativos da medicação ocorram, certo? Então, de forma geral, e aí é importante considerar, né, muitas vezes nós temos erroneamente a informação de que a prática da atenção farmacêutica ela é considerada só o ato de prover o medicamento ao paciente juntamente com orientações, né? E aqui nessa apresentação nós temos um resumo do que vem a ser considerado toda a atenção farmacêutica. Então a atenção farmacêutica ela envolve a educação em saúde, incluindo a promoção, especialmente a promoção do uso racional de medicamentos, a orientação farmacêutica, ou seja, toda a orientação a respeito das informações relativas ao uso do medicamento, frequência e posologia, potenciais reações adversas, potenciais interações medicamentosas, tudo isso está na orientação farmacêutica, certo? O ato de prover o medicamento, o atendimento e o acompanhamento farmacêutico, né? E o registro sistemático de todo esse processo. Tudo isso é a atenção, é a prática da atenção farmacêutica, né? Infelizmente é um processo que não é um processo comum na prática clínica, né? Exatamente isso, historicamente, nós estamos tentando reverter, né? Nós ainda temos, né, uma série de gaps, que eu vou aprofundar um pouco mais, né? No sentido de que nós precisamos ter o farmacêutico presente na prática clínica, executando todos esses processos. Okay. Então, a atenção farmacêutica, ela é, né, por CIPER e até 2000, né, ela é compreendida como um processo na qual, só retomando, o paciente é o principal beneficiário e ele é feito juntamente com o farmacêutico. E os elementos que configuram, né, como eu disse para vocês, envolve desde a educação até o acompanhamento contínuo do paciente, certo? De forma geral, e é isso que eu gostaria de mostrar de forma profunda, né? A atenção farmacêutica dentro de um modelo de consulta farmacêutica que é a adaptação, né, específica do método Dader, ele envolve, né, 4 grandes processos. O primeiro grande processo, que é a coleta e a organização dos dados do paciente, né? Então, dentro de um modelo de consulta farmacêutica, em um primeiro momento, o paciente, juntamente com o farmacêutico, vai repassar todos os seus dados de saúde ao paciente, histórico clínico, histórico de uso de medicações, e nesse momento o método Dader comenta sobre, por exemplo, a sacola de medicamentos, né? O paciente leva todos os medicamentos que ele utilizou no último ano de vida para o farmacêutico e cada medicamento é levantado, né, informações a respeito do seu uso, né, por que ele utilizou aquele medicamento, quem prescreveu, por quanto tempo, quais foram as percepções a respeito do uso daquele medicamento por parte do paciente. Tudo isso é registrado, esses dados são registrados e são organizados dentro de formulários padronizados dentro do método Dader. É importante colocar que esses formulários eles podem ser registrados tanto fisicamente quanto eletronicamente, né? Então o método Dader hoje já está disponível até através de softwares para isso. A partir desses dados organizados de forma adequada, o farmacêutico poderá analisar, processar e observar se há reações, problemas, resultados negativos da medicação. E aí ele vai utilizar aquela categoria que nós observamos, né, que foi descrita lá no Censo de Granada em 2007, para identificar qual é o número do problema. Se o problema está relacionado à segurança, efetividade ou necessidade. E a partir daí ele vai, né, executar juntamente, construir juntamente com o paciente um plano, né, de revisão, de correção desse problema. Ele vai definir quais são as metas terapêuticas, né? Se, por exemplo, está havendo uma reação adversa, como corrigir essa reação adversa. É importante considerar
que o profissional médico, o prescritor, ele entra dentro desse processo de plano, né, de criação do plano. Então, é uma corresponsabilidade entre os profissionais de saúde, farmacêutico, médico, prescritor e o paciente. E é importante considerar aí que para ter efetividade em algumas situações, é necessário, né, um plano paralelo. Então, por exemplo, se o paciente é hipertenso, é claro que o medicamento antihipertensivo, é claro para nós profissionais de saúde, que o medicamento antihipertensivo só terá efetividade se, paralelo ao tratamento, o paciente fizer uma dieta hipossódica. Se o paciente não tiver essa dieta hipossódica, o medicamento não terá efetividade. Então, faz parte do plano a ser considerado toda uma modificação na sua alimentação para que o paciente tenha consciência dessa necessidade de uma dieta hipossódica. Então, isso estará estruturado dentro do plano a ser definido em conjunto com os profissionais de saúde, o farmacêutico em especial, e o paciente. E por último, cabe ao profissional farmacêutico o acompanhamento da eficiência desse plano. Né? Então, quando você estabelece junto com o paciente as ações a serem definidas com prazos delimitados, dentro desse prazo, o paciente retorna à drogaria, ou à farmácia, ou ao posto de saúde, para uma consulta em que tudo isso vai ser revisto, né, passo a passo, quais foram as ações, quais foram os resultados alcançados, quais foram as dificuldades enfrentadas pelo paciente, se essas dificuldades justificam a reformulação das ações, tudo isso vai ser o quê? Um dado contínuo. Né? Lembrando que todo esse processo ele precisa ser registrado sistematicamente em uma base de dados, é um registro histórico, é um prontuário do paciente, para que no futuro, se esse paciente tiver um novo problema de saúde, essa base histórica possa servir como um ponto de partida. Né? Esse processo é fundamental. Essas 4 etapas das consultas farmacêuticas são 4 etapas que nós observamos nos métodos de segmento farmacêutico. Né? Eu referi aqui na nossa aula ao método Dader, que é o que nós temos no Brasil, o maior uso pela sua praticidade, mas existem diversos outros, mas ele é um modelo padrão que pode ser aplicado independente de qual seja o método que você utilize. Tá? Isso é um fato importante, certo? E para encerrar, é importante considerar, né? Por que é que eu devo aplicar como profissional de saúde e como farmacêutico a atenção ao meu paciente estando onde estiver, seja numa drogaria, seja num hospital, seja num posto de saúde, seja junto à equipe de saúde da família, né? Porque nós temos inúmeros benefícios. E esses inúmeros benefícios, é claro que o foco principal é para os pacientes, mas de forma geral você estará promovendo a qualidade de vida. Na apresentação aqui eu listo algumas desses benefícios, desde a adesão, melhorar a adesão do tratamento e, consequentemente, você diminuir o custo do paciente com o tratamento e, de forma geral, para a sociedade, você diminui o custo da saúde pública, né? Mas você melhora o conhecimento do paciente sobre a sua própria doença, né? Você personaliza, você terá um atendimento personalizado, então você aumenta o grau de satisfação do paciente, inclusive com o profissional farmacêutico. Você diminui o risco de necessidade de ter que alterar o tratamento com o paciente, né? Isso são benefícios fundamentais. Ou seja, de forma geral, você está promovendo a qualidade de vida desse paciente. Para a farmácia, de forma geral, você aumenta o prestígio do profissional farmacêutico perante os seus pacientes, você aumenta o grau de satisfação, você aumenta a motivação de todos os funcionários e colaboradores da farmácia e, de forma geral, né, da unidade de saúde, né? E para o setor privado, você diferencia, né, você tem um produto, na verdade, um serviço a mais para se diferenciar no mercado. Né? Com certeza, a atenção farmacêutica ela é um diferencial de mercado, né? Ela é uma propaganda a mais a ser considerada. De forma geral, para a equipe de saúde e para os profissionais, você vai garantir pacientes mais motivados no seu tratamento, cumprindo como regra geral todo o seu tratamento, e você corre menor risco de ter que substituir o medicamento, diminuindo assim o custo para o indivíduo e um custo para a saúde pública, né?
E quais são os grandes desafios que nós temos ainda a vencer nessa prática de atenção farmacêutica? Um ponto geral. Infelizmente, a atenção farmacêutica ela não é uma prática clínica que está de conhecimento de toda a sociedade, ela não faz parte da agenda de serviços de saúde. Só para se ter uma ideia, o profissional farmacêutico ele ainda não é um profissional obrigatório, infelizmente, dentro das equipes de saúde da família. Ele é um profissional opcional, então ele não está na ponta, ele faz parte do núcleo, ele está mais ligado ao gerenciamento dentro do núcleo, mas ele não está na prática, na ponta, executando essa atenção farmacêutica junto às famílias. Nós temos ainda pouquíssimos materiais de treinamento e capacitação, livros escritos por brasileiros dentro dessa prática, e cursos específicos para isso ainda é limitado, Então é importante valorizar um pouco mais essa teleaula, porque é um dos poucos materiais que nós temos nesse sentido, A atenção farmacêutica ela não está ainda monitorada, ela não é uma exigência legal, certo? E o profissional farmacêutico, que é o principal, ele não está suficientemente engajado para promover a atenção farmacêutica, Então é importante considerar que a prática da atenção farmacêutica ela só passou a ser trabalhada dentro das graduações a partir da DCN, da Diretriz Curricular Nacional de 2002. Então, de 2002 para cá, ela passou a ser trabalhada como uma obrigatoriedade dentro dos cursos de farmácia. Então, isso é importante a ser considerado. Então, esse é um dos desafios que nós temos para vencer, e aí eu conto realmente com todos os profissionais nesse sentido. Estou à disposição aí para possíveis dúvidas. Eu sei que o tempo é muito curto para um assunto tão longo e de importância tremenda, tá? Mas recomendo a vocês algumas referências onde vocês podem aprofundar um pouco mais sobre esse conhecimento. E retomando aí, estou à inteira disposição de vocês. O meu e-mail está à disposição, vou repeti-lo aqui, está disponível desde o início, é cidião@gmail.com, o Cidião que é o meu sobrenome sem o tio, certo? Estou à disposição, importante lembrar também pelas teleconsultas, dentro do nosso programa, estou à disposição de vocês, Deixo aqui uma mensagem final, para vocês e agradeço em especial à instituição que estou ligado profissionalmente a Estácio, que permitiu que eu estivesse aqui e que está garantindo aí um projeto de extensão, que permite aí, através também da teleconsultoria, esse trabalho de prática de atenção farmacêutica e continuidade aqui do nosso curso, ok? Estou à disposição para possíveis perguntas, e desejo aí vocês um excelente trabalho a todos. Muito obrigado e até mais.